Olá! Seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Antes de mergulharmos fundo neste tema fascinante, se você acredita que este conhecimento pode ajudar outras pessoas a navegarem por relações mais saudáveis, considere curtir e compartilhar este conteúdo. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a conscientização. Vamos começar com uma pergunta que talvez você já tenha se feito. Parece que existem mais pessoas narcisistas no mundo hoje em dia, ou há algo mais acontecendo? A sensação de que o comportamento egocêntrico e a falta de empatia estão se tornando a norma é cada vez mais comum. Mas a resposta pode ser mais complexa do que um simples aumento no número de narcisistas. Francamente, não há uma resposta definitiva. Qualquer pessoa que esteja aprendendo sobre o narcisismo, especialmente depois de passar por um relacionamento com alguém com esses traços, fica convencida de que o narcisismo está em toda parte. Parece uma epidemia. E a ideia de que os jovens de hoje são a geração mais narcisista de todas é um refrão constante. No entanto, precisamos considerar alguns fenômenos psicológicos. Um deles é o viés de confirmação. Quando aprendemos sobre um conceito, nosso cérebro começa a procurar evidências dele em todos os lugares, ignorando o que não se encaixa. De repente, todo comportamento egoísta parece ser um sinal de narcisismo. E quanto à ideia de que os jovens são mais narcisistas? Bem, posso te garantir uma coisa, seus pais e avós provavelmente disseram a mesma coisa sobre a sua geração. É um ciclo. Pessoas mais velhas tendem a ver as mais novas como mais egoístas. Sempre foi assim e, provavelmente, sempre será. As evidências científicas sobre um aumento real do transtorno de personalidade narcisista são, na verdade, bastante variáveis. Alguns pesquisadores sugerem que sim, há um aumento. Outros dizem que não é bem assim. A verdade é que medir o narcisismo de forma consistente ao longo de décadas é uma tarefa extremamente difícil. Mas isso não significa que a sua percepção esteja errada. Algo, de fato, está diferente. E a chave pode não estar no número de pessoas narcisistas, mas na forma como o narcisismo se manifesta e é estimulado hoje em dia. Especialistas no assunto, como o renomado pesquisador Dr. Keith Campbell, sugerem uma teoria interessante. Ele acredita que o narcisismo grandioso, aquele do tipo exibicionista, arrogante, que sempre existiu, está se mantendo estável. No entanto, o narcisismo vulnerável pode estar em ascensão. E o que é o narcisismo vulnerável? É aquele tipo caracterizado pelo vitimismo, pelas queixas constantes, pela agressividade passiva, pela irritabilidade, raiva, desconfiança e uma paranoia sutil de que o mundo é sempre injusto com ele. É o narcisismo do direito ressentido, que se sente perpetuamente injustiçado. Não é o tipo charmoso e extrovertido, mas sim o tipo isolado, que se coloca como a eterna vítima. Historicamente, sempre demos espaço para pessoas narcisistas. Em gerações passadas, a figura do patriarca frio, distante, invalidador e sem empatia era considerada normal. Em muitos casamentos, o abuso emocional e a invalidação eram apenas o jeito que as coisas são, algo tão comum que nem era notado. A psicologia é um campo relativamente novo. Conceitos como depressão, ansiedade, principalmente, o impacto do trauma infantil, só começaram a ser discutidos abertamente há pouco tempo. Antes, a cura para o trauma era simplesmente não falar sobre ele e ser forte. Então, o que mudou tão drasticamente? Por que sentimos esse aumento tão forte agora? A resposta, em uma palavra, é comparação. Mais especificamente, a comparação social. Para entender o poder disso, vamos voltar no tempo por um instante. Pense em como era crescer nos anos 70, 80 ou mesmo 90. A sua janela de comparação social era limitada.
Você se comparava com as crianças da sua escola, com os vizinhos da sua rua. Você sabia que algumas famílias tinham mais dinheiro porque a casa delas era maior, ou o carro dos pais era mais novo. O máximo de ostentação que você via era a garota popular com o jeans de marca mais recente, ou o atleta popular que ganhava um carro do pai aos 18 anos. E, sinceramente, muitos deles atingiram seu auge no ensino médio e se tornaram adultos surpreendentemente comuns. O seu universo de comparação era pequeno e local. Agora, chegamos ao ponto de inflexão, a internet e as redes sociais. A comparação social deixou de ser um jogo local para se tornar uma Olimpíada global, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos criaturas sociais. Comparar-se é um instinto. Olhamos para o estilo de vida de um amigo e nos perguntamos: o que estou fazendo de errado? Vemos seu salário maior, seu relacionamento mais saudável, seu corpo em forma. Uma mente psicologicamente saudável sente o incômodo da comparação, mas consegue dar um passo para trás, ganhar perspectiva e encontrar significado e propósito na própria vida, apesar do sucesso alheio. Para uma pessoa com traços narcisistas, isso não acontece. A comparação social não é apenas um incômodo, é uma ferida profunda, um ataque direto ao seu ego frágil. Pense nos traços narcisistas como interruptores adormecidos. Em situações normais, a pessoa pode ser apenas difícil ou irritante. Mas quando algo acontece para ligar o interruptor da insegurança, e a comparação social é o principal gatilho, esse interruptor não desliga mais. Nos últimos 20 anos, o jogo da comparação social mudou monumentalmente. Antes, eu não tinha como saber o que uma pessoa aleatória em outro estado ou país estava fazendo. Agora, eu posso ver cada detalhe da vida dela, se eu escolher segui-la. E o que as pessoas compartilham? As férias perfeitas, as experiências incríveis, as grandes conquistas, os novos bens, o relacionamento feliz, a aparência impecável na praia. Este bombardeio constante de imagens de sucesso e felicidade é o combustível que incendeia o narcisismo vulnerável. Pessoas com essa tendência, que já se sentem injustiçadas pelo mundo, agora têm provas diárias infinitas de que todos estão vivendo vidas melhores que a delas. Isso ativa seu sentimento de direito, sua raiva e sua mentalidade de vítima a um nível nunca antes visto. O resultado é o que vemos hoje. Pessoas narcisistas mais raivosas, exigindo mais atenção, fazendo coisas cada vez mais bizarras para obtê-la, ou ficando cada vez mais amarguradas e furiosas por não a conseguirem. Suas vidas não são tão boas quanto as dos outros, e a culpa, em suas mentes, nunca é delas. Adicione a isso uma realidade econômica difícil, onde o custo de vida aumenta e os salários não acompanham. Você tem a receita perfeita para a explosão do ressentimento. O gênio do narcisismo ativado em massa não volta para a lâmpada. E a nossa sociedade, infelizmente, começou a recompensar esses comportamentos. Pessoas barulhentas, sem vergonha, arrogantes, antiéticas, manipuladoras e egoístas estão se dando muito bem. Na mídia, nas redes sociais, em várias esferas de poder. O conteúdo mais desequilibrado, superficial, cruel e egocêntrico é o que gera visualizações. E visualizações se transformam em dinheiro, que se transforma em poder. Então, o que isso significa para nós, que apenas tentamos viver em paz? Significa que o discernimento é mais crucial do que nunca. Pense em um leão no zoológico. Ele é um animal lindo. Você pode até sentir tristeza por ele estar em uma jaula e, em seu coração, desejar salvá-lo. Mas se você entrar naquela jaula para libertá-lo, você será despedaçado. O princípio é semelhante. Você pode entender como deve ser triste e difícil ter uma personalidade narcisista, sentir-se perpetuamente inseguro. Mas você não pode salvá-los.
Essa é a responsabilidade deles. E se você chegar perto demais, sem uma visão realista do perigo, você vai se machucar. O mundo se tornou um lugar onde os traços narcisistas não são apenas mais celebrados, mas também mais visíveis e mais tóxicos. Isso não significa que todas as pessoas são assim. Longe disso. O mundo está cheio de pessoas maravilhosas, empáticas, gentis e equilibradas. Elas apenas podem não estar fazendo tanto barulho. É por isso que precisamos ser cuidadosos e nos mover devagar ao conhecer alguém novo. O brilho inicial, o carisma, o charme, a busca por atenção podem ser atraentes por um momento. Mas a sustentabilidade de uma relação está em outras qualidades. Aqui vai uma dica poderosa: preste muita atenção em como uma pessoa reage à comparação social. Quando confrontada com o sucesso de outra pessoa, ela fica genuinamente feliz. Ou você percebe uma mudança sutil no humor. Ela se torna amarga, ressentida, desdenhosa ou subitamente começa a se autopromover. Uma pessoa que fica profundamente abalada ou enfurecida pela comparação social está te mostrando um grande sinal de alerta. A jornada ao lado dela não será saudável a longo prazo. Para concluir, provavelmente não há mais narcisistas. O que temos é um número relativamente estável de pessoas com esses traços, que estão sendo muito mais ativadas, enfurecidas e encorajadas por um mundo que transformou a comparação social em um esporte de contato. O gatilho que antes era esporádico, agora é constante. E isso acendeu um pavio sobre um problema que sempre existiu, tornando suas manifestações mais intensas e visíveis do que nunca. O conhecimento é a sua